Fala galera, beleza? Professor Carlos falando. Nas últimas aulas, ainda presenciais, vimos as regionalizações dos quatro Brasis do Milton Santos e geoeconômicas do Pedro Pinchas. E agora a gente vai terminar as regiões do IBGE, tá certo? Vimos em sala Norte e parte da Nordeste. E agora a gente vai continuar daí, beleza? Vamos nessa então. Esse é o mapinha das sub-regiões do Nordeste. É muito importante que vocês saibam onde fica cada um, tá bem? Eu gosto de pensar a partir da Zona da Mata, acho mais fácil. E Zona da Mata, Agreste, o Sertão, que é a maior delas, e o Meio Norte. A gente vai ver cada uma delas daqui em diante. A primeira região, então, é a Zona da Mata, que ocupa uma parte considerável do litoral nordestino. O clima tropical úmido favoreceu o desenvolvimento da Mata Atlântica, porém, como também é a região que concentra a maior parte das atividades econômicas, como indústria e a agricultura que é feita de forma monocultora, principalmente de cana-de-açúcar e de cacau, ela sofreu uma grande degradação, ela foi muito desmatada, e também por conta da expansão urbana, o crescimento das cidades. Seguindo em direção ao interior, a próxima região é o Agreste, que como toda zona de transição, ela tem características das duas regiões subsequentes, né? Então, áreas mais próximas ao sertão, ela tem mais características de sertão, e áreas mais próximas da zona da mata têm características de zona da mata, inclusive por conta da umidade. Umidade essa que a gente vai entender como que vai diminuindo em direção ao sertão a partir do próximo slide com as chuvas orográficas. Temos um esqueminha então da chuva orográfica. Pessoal, no Nordeste nós temos duas barreiras principais para as massas de ar. Uma é o Planalto da Borborema e o outro a Chapada Diamantina. O Planalto da Borborema funciona então como um obstáculo para as massas de ar que vêm do Oceano Atlântico carregadas de umidade. Quando essa massa de ar encontra o obstáculo, para passar por ele ela tem que aumentar a altitude, ela sobe. E a gente já sabe que quanto mais distante da superfície terrestre, mais frio. Ou seja, o vapor de água que está na nuvem, ele vai condensar, ele vai voltar para o estado líquido e vai precipitar, vai chover. Conforme passa o obstáculo chovendo, passa pelo Planalto chovendo, ainda chove um pouco na região do Agreste, a gente sabe que ela é uma região ainda um pouco mais úmida, quanto mais próxima da zona da mata, só que quando chega lá no sertão nordestino, ela já está bem seca, o que provoca toda a escassez e as estiagens, que são longos períodos de chuva lá na região do sertão. A próxima região é a região do sertão, que corresponde a uma extensa área de ocorrência do clima semiárido. As chuvas se concentram em alguns meses no ano e o restante é uma grande estiagem, um longo período de seca. A vegetação predominante é a de caatinga e que tem uma característica muito interessante, a presença de xerófilas. Xerófilas são plantas adaptadas a longos períodos sem chuva, com longas raízes e suas folhas são enroladinhas em forma de espinhos. Quanto maior é a folha de uma planta, maior é a perda de umidade com o meio. Então essas plantas se adaptaram ao longo do tempo para preservar a água e suportar essa estiagem. Outra coisa marcante do sertão é a presença de rios temporários. Durante os meses de chuva, eles surgem e quando para de chover, eles desaparecem. Já a sub-região meio-norte é também uma zona de transição da mesma forma que o agreste. Quanto mais próximo ao sertão, mais característica de sertão, e quanto mais próximo à floresta amazônica, mais característica de floresta amazônica. A parte central dela é conhecida como Mata dos Cocais, que é uma grande região de palmeiras, que produz muitos coquinhos, cocais, por exemplo, o babaçu e a carnaúba. É uma área então de transição entre o sertão e a floresta amazônica. A próxima região que a gente vai estudar é a região centro-oeste, composta pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Nela existe o predomínio do relevo de planalto, porém lá no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, existe uma área de depressão. Só para lembrar, a depressão é um local com altitude menor que as áreas ao redor. O clima predominante é o tropical típico e a atividade econômica a agropecuária, agricultura e pecuária. O desmatamento e as queimadas do bioma amazônico, pantanal e do cerrado provocam uma grande destruição da fauna e da flora. Eles acontecem principalmente para expandir, para aumentar as áreas de agricultura e pecuária nessa região. Vale lembrar, pessoal, que a nossa capital federal, Brasília, fica localizada na região centro-oeste também. Foi construída durante o governo do Juscelino Kubitschek, é uma cidade planejada, criada pelo Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e a ideia do Juscelino era interiorizar o Brasil, além de tirar a capital, que era o Rio de Janeiro, do litoral por algum risco de guerra, de sofrer algum ataque, levar o desenvolvimento para o interior do país.
A construção de Brasília atraiu migrantes do Brasil inteiro para trabalhar nas obras, principalmente dos nordestinos, que receberam o apelido de candangos. Depois que construída a cidade, eles permaneceram na região, mesmo tendo que sair de algumas áreas mais nobres e morar em áreas das cidades satélites, como Ceilândia, por exemplo, eles permaneceram nessa região. Isso desenvolveu a cultura, uma diversidade cultural muito grande nessa área. Essa é uma área de ocupação recente. O governo incentivou as pessoas a migrarem para lá. Vale destacar a migração das pessoas da região sul, que levaram com elas a cultura de soja a partir de 1970. No estado do Mato Grosso do Sul, onde existe a maior população de indígenas dessa região centro-oeste, existem grandes conflitos por terra. Lembrando que a agropecuária nessa região é uma agropecuária moderna, com uso de tecnologia, grandes áreas, agricultura monocultora, voltada para a exportação. Então, a expansão agrícola, a expansão das áreas, ocupa muito espaço e existe esse conflito por terras, tá? Lembrando também que existe o predomínio do bioma cerrado nessa região centro-oeste, que tem como características árvores de porte médio, troncos retorcidos e grossos e muitos arbustos. Vamos falar agora da região que a gente vive, né, a região sudeste, que é a mais industrializada do Brasil e ela corresponde por grande parte do PIB nacional. Pessoal, o PIB nacional, só para lembrar, né, Produto Interno Bruto, é toda a riqueza gerada pelo país. Então, boa parte dela é gerada aqui na região sudeste, que também é a mais populosa e tem uma grande diversidade cultural por ter recebido imigrantes da Europa, de vários países da Europa. A produção econômica dos três setores é muito expressiva: o setor primário, secundário e terciário da economia, primário de plantação e extrativismo, o secundário é de indústria, de transformação da matéria-prima em produto industrializado e o terciário é de prestação de serviço e de comércio. O relevo predominante é o planalto com presenças de serras próximas ao mar e o bioma predominante é a Mata Atlântica, que foi muito devastado graças a atividades econômicas e expansão urbana. As áreas que permanecem intactas ou são áreas que não dá para construir ou são parques nacionais de preservação. O clima predominante é o clima tropical. Por ser uma região densamente povoada e muito construída, existem diversos problemas urbanos na região sudeste. Um deles é o de deslizamento de encostas. Acontece principalmente durante os períodos de chuva, né, final e começo de ano, e que todos os anos levam diversas vidas e também provocam grandes prejuízos econômicos. A gente viu recentemente o que aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e quantos deslizamentos e também quantas vidas foram perdidas a partir disso. Uma outra característica são os rios de planaltos, aqueles rios que percorrem o relevo com quedas. Os rios de planície são aqueles que não possuem muitas quedas, que são bem planos. Os rios de planalto são ótimos para a construção de hidrelétricas e isso ajuda muito na produção de energia. Entre os anos de 2014 e 2016, nós vivemos principalmente na cidade de São Paulo uma grave crise hídrica. Essa é uma imagem que eu tirei em um trabalho de campo no ano de 2015 na Sabesp, em São Paulo, no sistema Cantareira. Essa aí é a captação do volume morto, que já é o fundo do sistema. Se vocês observarem no horizonte, dá para ver o solo exposto. Aquele é o nível comum, o nível natural, normal de água nesse sistema, e onde ele está agora graças à captação do volume morto. E agora a nossa última região, a região sul, composta por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Muito cuidado, pessoal, que aí na apostila está escrito no mapinha Trópico de Câncer, mas é Trópico de Capricórnio, tá? A menor região em extensão territorial é a região sul, e ela tem uma relevante participação no PIB brasileiro, na produção de riquezas do Brasil. Suas principais atividades econômicas são agricultura em grande escala e indústria. Seu clima é subtropical e tem verões amenos e invernos rigorosos. Lembrando que não é em toda a região que neva, por exemplo, né? São as áreas de elevadas altitudes, serras, por exemplo. O bioma presente é Mata Atlântica e Mata de Araucárias. Pessoal, Mata de Araucária é um dos biomas mais devastados do Brasil. Hoje é proibido o corte dessa árvore, tá? Restam somente 3% do espaço que elas ocupavam. Essa vegetação é encontrada em todos os estados da região sul e em alguns pontos, muito pouco, na região sudeste, aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Esse desmatamento ocorreu principalmente, então, graças à atividade madeireira e à abertura de espaço para as plantações. Durante ainda o Brasil Colônia,
a região sul foi pouco desenvolvida, ela não tinha os atrativos que os portugueses procuravam aqui no Brasil. Não dava para plantar cana-de-açúcar por conta do clima e também não tinham jazidas de ouro como no sudeste. Então eles incentivaram a ocupação por europeus para desenvolver essa área, já que os países como Uruguai, Argentina e Paraguai já estavam de olho nessa área, que o Brasil não estava cuidando direito. Então, uma característica muito marcante dessa população é a presença da cultura europeia em todos os estados da região sul, principalmente de italianos, alemães, poloneses e ucranianos. E assim a gente termina essa aula de hoje, pessoal. Vimos todas as regiões oficiais do IBGE. Vimos primeiro o Norte e parte do Nordeste, pessoalmente, ainda na sala de aula. Terminamos a Nordeste hoje, vimos Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Saibam que podem contar comigo para qualquer dúvida e qualquer situação que surgir. Essa é uma forma da gente se aproximar nesse momento histórico que a gente está vivendo e muito delicado. E também para vocês continuarem retomando os estudos de geografia. Estou mandando junto com esse material o gabarito das questões de revisão que eu mandei anteriormente. E saibam que qualquer dúvida podem contar comigo para o que der e vier. Beleza? Um grande abraço a vocês.